Capítulo 2. O mecanismo do deixar ir. Deixar ir é como cessar de repente uma pressão interna ou retirar um peso. É acompanhada por uma sensação súbita de alívio e leveza, de um aumento da felicidade e da liberdade. É um mecanismo real da mente e todo mundo já experimentou em alguma ocasião. Com certeza você já experimentou esse mecanismo do deixar ir. Lembra de algum momento que você estava numa discussão, uma situação de bate-boca, vieram um monte de sentimentos, raiva, medo, insegurança, tudo, e todo mundo estava naquilo. E chegou num ponto que você começou a perceber o quanto tudo aquilo era ridículo e começou a dar risada. Você começou a rir. Aquela raiva que você sentia sumiu, porque você percebeu que aquilo faz coisa ridícula. Então todo aquele sentimento, medo, raiva, insegurança, desapareceu instantaneamente. E você sabe fazer isso. Você já fez. E você é o responsável, então, por mudar como você se sente. O único responsável para transformar qualquer sentimento aí dentro é você. Ninguém pode entrar aí dentro e mudar seus sentimentos. E você não está mais à mercê do mundo e de suas reações. Já não é mais vítima. E isso está presente nos ensinamentos básicos de Buda, que remove a pressão da reação involuntária. Então, quando a gente aprende esse mecanismo do deixar ir, a gente vai esvaziar um tanque de energia negativa. Então, tudo que a gente vai vivendo na nossa vida, desde quando a gente nasceu, de sentimentos ruins, a gente muitas vezes vai reprimindo, não sabe lidar com ele, então você tem que colocar em algum lugar. Esse lugar que a gente coloca, normalmente é o inconsciente. Imagina que o teu inconsciente é como se fosse um tanque. E às vezes você vai colocando tanta coisa dentro dele que ele fica assim, apertado e sob pressão. E às vezes ele quer explodir. E aí na hora que ele está assim sob pressão, porque você vai colocando mais e mais coisas, aí o que acontece? Aí começa a vir problemas na sua vida, problemas de saúde, uma dor, um incômodo, uma cólica, uma dor de cabeça, pressão alta. Isso vai aparecendo, porque ó, o tanque tá cheio. Às vezes você dá uma aliviadinha nele, mas só aliviar não basta, como a gente vai ver aqui, tá? E a nossa vida é um sobe e desce. A gente tem momentos de alegria, de paz, de felicidade, de repente caiu de novo no abismo, tem que lidar com os perrengues da vida e o tanque tá cheio. Mais uma coisinha que eu vou enfiar no meu tanque, tá? E a gente vai vivendo isso e não quer olhar. É legal olhar esses sentimentos ruins? Raiva, medo, ansiedade? Não. Alguém te ensinou? Não. Papai, mamãe e a sociedade não te ensinaram a olhar para esses sentimentos e o que fazer com isso. Porque eles também não sabiam. Eles não aprenderam com ninguém. Eles também passaram por isso, foram reprimidos, tiveram que jogar tudo assim debaixo do tapete, no inconsciente, enchendo esse tanque aqui de um monte de conteúdo reprimido, de sentimentos ruins. Eles também não sabiam. Então, não adianta nem culpar. A sociedade, menos ainda. Olha, ainda as pessoas acham que fazer terapia é uma coisa de louco. Fazer terapia é você estar com alguém que vai ajudar você a olhar para isso de uma maneira mais organizada e menos dolorosa.
Então, fazer terapia, para mim, é um luxo. Fazer terapia é você realmente olhar de uma maneira muito melhor e mais saudável o que está dentro de você, tá? Então, todos esses sentimentos você foi jogando lá no inconsciente, nesse tanque, né? E às vezes você tem vontade de fugir do mundo, de querer até morrer para não ter que lidar com esses sentimentos. Eu conversei no mês passado com uma pessoa que está em luto porque perdeu o marido e ela fala: ai, Cris, por que tem casais, né, que o que foi e eu fico sofrendo por ele, por que eu não posso morrer também? E assim fica mais fácil para mim, porque a dor tá tão insuportável. A dor tá tão insuportável porque esse é o teu desafio, é esse o teu aprendizado. E Deus dá o frio conforme o cobertor. Se você tem capacidade, Deus vai te dar aquilo que você tem capacidade de lidar, nem mais, nem menos. Se você acredita que não pode, não consegue, está difícil, é hora de você buscar ajuda. E reprimir, suprimir ou fugir não vai resolver nada. Olha que interessante. É a pressão acumulada de sentimentos que causa os pensamentos. Então, quanto mais esses sentimentos tem aqui, mais os seus pensamentos, sabe, aqueles pensamentos, ó dor, ó vida, vão se repetindo e vão deixando você cada vez mais vítima, tá? Se pudéssemos render o sentimento doloroso subjacente, todos esses pensamentos desapareceriam instantaneamente. Iríamos esquecer do evento. Se você conseguir eliminar o sentimento, você não vai mais lembrar daquela situação. Não vai mais lembrar da dor. Então, a gente vai ter que olhar para esses sentimentos, para esse tanque de sentimentos, querendo ou não. Se você não olhar, a dor vai continuar e vai gerar coisas muito piores. Olha que legal. Tem uma teoria científica de Gray LaViolette que integra a psicologia com a neurofisiologia. Seu estudo demonstrou que os tons dos sentimentos organizam pensamentos e memórias. E essa pesquisa é de 1981. Pensamentos são arquivados no banco de memória de acordo com vários tons de sentimentos associados a esse pensamento. Portanto, quando renunciamos ou deixamos ir um sentimento, estamos libertando todos esses pensamentos associados a ele. E a gente fica livre, não sente mais, para de sofrer. O grande valor de saber como render é que todo e qualquer sentimento pode ser rendido em qualquer momento, qualquer local, em apenas um instante. E pode ser feito naturalmente e sem esforço. Mas você precisa saber como. E é por isso que você está aqui me ouvindo, para você aprender como fazer isso. O que é um estado de rendição? O que é isso, se render? Significa estar livre de sentimentos negativos em determinada área para que a criatividade e a espontaneidade possam se manifestar sem oposição ou interferência de conflitos internos. E existem alguns mecanismos que nós usamos o tempo inteiro. E nós temos 3 formas principais de lidar com sentimentos: supressão, expressão ou fugir.
aquela coisa, escapar ou fingir de morto, tá? E a gente vai ver cada um desses. Supressão e repressão. O que significa? Significa que você não quer olhar para esses sentimentos, não consegue olhar para eles. Então o que você vai fazer? Você vai enfiar ele lá no inconsciente, naquele tanque. Então você não vou sentir, você engole e joga para o inconsciente no teu tanque de sentimentos. E muitas vezes, quando a gente reprime um sentimento, a gente reprime porque tem muita culpa e medo em cima dele. E a gente não tem nem consciência dessa culpa e desse medo. Tá lá, ó, nessas camadas mais profundas. Então, você não sabe o que fazer com ele, então deixa eu guardar ele no meu tanque. Só que um dia você vai ter que olhar, né? E muitas vezes, quando a gente reprime um sentimento, a gente faz uma outra coisa também. A gente começa a projetar. Aquilo está reprimido, eu não sei lidar. Então eu vou projetar esses sentimentos nos outros. O que é projeção? É quando você consegue ver no outro um monte de defeito, um monte de problema. Você é chato, você não faz nada direito, você é agressivo, você é muito folgado, você é uma barata morta, você não faz nada. Na hora que você vê alguma coisa no outro, é que tem um sentimento lá no seu tanque que você reprimiu. E a gente tem mania de botar a culpa. A mente procura encontrar justificativas para reforçar a projeção. A culpa é colocada em pessoas, lugares, instituições, países, política, comida. Ai, por causa disso é gostoso, eu como muito, eu como pouco. Condições climáticas, porque choveu, porque fez frio, porque dói. Eventos astrológicos, não, é a lua na casa tal que está me deixando assim. Grupos sociais, rivalidades políticas e outras coisas fora de nós mesmos. Toda vez que a gente aponta para o outro, tem 3 dedinhos mostrando da onde veio tudo isso. Então, para onde você precisa olhar? Para o outro ou para você? Na hora que você começa a perceber no outro as suas projeções, é o momento de tocar agora um alarme, uma luzinha, falando: nossa, eu achei o outro chato. Para e vê o que tem de chato em mim. Aonde eu estou chato? Aonde eu sou chata? Então é o momento de você olhar e repensar. A projeção é o mecanismo principal usado hoje no mundo e é responsável por guerras, conflitos e desordens civis. Odiar o inimigo é até encorajador como uma maneira de ser um bom cidadão. Horrível isso, né? Mantemos nossa própria autoestima à custas dos outros. Eventualmente, isso resulta em reputação social. Sabe aquela coisa, eu vou subir em cima do outro para ser mais? O mecanismo da projeção está por trás de todos os ataques, violências, agressões e toda forma de destruição social. É muito sério isso daqui, tá? A situação que a gente está vivendo é uma situação, parece assim, de polaridade. Um é bom, o outro é ruim. E as pessoas estão se separando cada vez mais em vez de se unir. As coisas não são bom e ruim,
são apenas diferentes. E se você acha bom e ruim, é porque você está projetando, você está julgando, você está analisando, você está se comparando baseado no tanque de coisa que você guardou, tá? Se você aliviar aqui, as coisas mudam e fica muito mais fácil. Outra maneira, a gente viu a supressão e repressão, agora vamos ver a expressão. Expressão é falar, é colocar para fora. E na sociedade de hoje em dia acha que a gente tem que pôr para fora tudo. E esse pôr para fora foi muito mal interpretado, tá? Isso veio lá de Freud, tá? E quando Freud falou, ele falou uma coisa, só que foi totalmente mal interpretado. Deixa eu ler esse pedacinho para vocês. Expressar-se está em voga como resultado de um entendimento inexato do trabalho de Sigmund Freud, da psicanálise. Freud apontou que a supressão era a causa da neurose. Joga pro tanque. Logo, a expressão, que é o oposto da supressão, foi erroneamente entendida como cura. Foi errônea, tá? Guarda isso. Essa interpretação equivocada se tornou permissão para autoindulgência à custa dos outros. Isso foi deturpado e agora está na hora da gente começar a entender. Não é porque reprimir é o que vai causar todos esses problemas que expressar vai resolver eles. O que Freud realmente disse na psicanálise clássica é que o impulso ou sentimentos reprimidos deviam ser neutralizados, sublimados, socializados e concentrados em impulsos construtivos de amor, trabalho e criatividade. Bom, vamos entender isso, tá? Se eu não vou expressar, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou olhar para esse sentimento e vou perceber ele, vou entender o que acontece. E aí eu vou neutralizar. Neutralizar é o tal do deixar ir, tá? E depois que você neutraliza ele, você age na vida de outra maneira, de uma maneira mais amorosa, toca os seus afazeres, o seu trabalho, e você se torna muito mais criativo, porque aquele tanque de pressão negativa baixou, então seu cérebro está liberado. Manter esse tanque de emoção negativa, de sentimentos negativos, tira a tua energia, causa doença e envelhecimento também, tá? Uma alternativa bem melhor é assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos e neutralizá-los. Assim, apenas sentimentos positivos restam para ser expressados. Se você neutralizou esse tanque, o que sobra? Só coisa boa. Bom, a gente viu já 2 mecanismos, supressão, repressão e a expressão. Agora vamos ver a fuga. O que é esse mecanismo de fuga? Fuga é o ato de evitar o sentimento por meio de distração. As distrações do dia a dia. E quais são as nossas distrações? A gente se distrai com as coisas externas. A gente se distrai com a televisão, com as séries que a gente assiste, com celular, redes sociais, WhatsApp, ficar conversando muito com as pessoas, teclando, ou senão você fica só, tipo assim, fazendo coisas para se distrair, como só ouvir música, ler, e às vezes fazer coisas que não te levam a nada, ou até fazer coisas como trabalhar demais e não ter momentos
para você. Workaholic. E toda essa fuga também, você também pode fugir, de repente, bebidas e vícios para entorpecer e não sentir. Então, isso acontece muito. As pessoas estão desesperadas para permanecer inconscientes. Olhar para esse tanque é assustador, né? Nós observamos a frequência com que as pessoas olham para a televisão quando entram em uma sala e depois andam por aí em um estado de sonho, sendo constantemente programada pelos dados descarregados por aquilo que elas veem. Elas têm pavor de enfrentar a si mesma, temem até mesmo um momento de solidão, de ficar sozinho, de ficar quieto. Você não consegue ficar quieto, então deixa eu ligar para alguém, deixa eu ver meu WhatsApp, deixa eu olhar o que está na rede social, porque você não consegue mais ficar com você. Esses mecanismos de fuga são defeituosos, estressantes e insuficientes. Cada um deles exige um aumento grande de energia em si. Grandes quantidades de energia são exigidas para manter a pressão constante dos sentimentos reprimidos. Para manter esse tanque tampado, tem que ter muita energia para você ficar segurando para esse negócio não vir à tona, tá? Projeções desses sentimentos reprimidos resultam em problemas sociais, distúrbios e aumento de características como egoísmo, insensibilidade presente em nossa sociedade atual. Acima de tudo, o efeito é a incapacidade de amar verdadeiramente e confiar em outra pessoa, o que resulta em isolamento emocional e auto-ódio. E na hora que você tem auto-ódio, a tua autoestima foi embora. O que acontece quando deixamos ir um sentimento? A energia por trás desse sentimento é instantaneamente rendida e o efeito é a descompressão. A maneira de lidar com esse tanque não é tapar. É como se a gente fosse desmaterializar sentimento por sentimento que tem aqui dentro desse tanque, através desse mecanismo de rendição. Todo mundo sabe quando deixamos ir, imediatamente nossos sentimentos melhoram. A fisiologia do corpo muda. Acontecem melhorias tangíveis na cor da pele, respiração, no pulso, pressão sanguínea, tensão muscular, no funcionamento gastrointestinal e na química do sangue. No estado de liberdade interna, todas as funções do corpo e dos órgãos se movem na direção geral da normalidade e saúde. O poder muscular aumenta no mesmo instante, a visão melhora e a nossa percepção do mundo e de nós mesmos muda para melhor. Sentimos-nos mais felizes, amorosos e tranquilos. Dá muito trabalho segurar tudo isso, gente. Muito mais trabalho do que olhar e deixar ir. Muito menos gasto de energia, muito menos problema físico, tá? Olha só alguns problemas físicos enquanto que você reprime alguma coisa. A pressão de sentimentos reprimidos é sentida depois como irritabilidade, mudança de humor, tensão nos músculos do pescoço e costa, dores de cabeça, cólicas, distúrbios menstruais, colites, indigestão, insônia, hipertensão, pressão alta, alergias e outras condições somáticas. Vale a pena fazer isso? Não vale. Não vale reprimir tudo isso. Vamos começar a olhar com carinho para tudo isso? Dá-se muita atenção à publicidade, a assuntos
do estresse sem entendimento real da essência e da sua natureza. É dito que estamos mais estressados do que jamais fomos. Qual é a causa essencial do estresse? Certamente não são os fatores externos principais. Eles são meros exemplos do mecanismo que descrevemos como projeção. São eles, ou aquilo, que se pensa ser culpado, quando na verdade o que estamos sentindo é meramente o deixar ir da pressão interior causado pelas emoções reprimidas. São esses sentimentos reprimidos que nos fazem vulneráveis ao estresse externo. Então, quanto mais a gente reprime isso, mais fácil é você se estressar. Se o seu tanque aqui tiver bem baixinho, ou com pouco sentimento reprimido, você não fica mais estressado. Viu que legal? A verdadeira origem do estresse é, na verdade, interna e não externa. Não é as coisas de fora, é o tanque cheio. Como as pessoas gostam de acreditar. A prontidão para reagir com medo, por exemplo, depende de quanto medo já está presente, esperando para ser associado por um estímulo. Então, se você vai ter medo, se tem uma coisa que gera medo, aí você vai sentir muito mais medo se o teu tanque aqui tem muito medo. Então, você vai reagir de acordo com a quantidade dessas coisas reprimidas e suprimidas que estão aqui, ou projetadas ou negadas, porque você fugiu e não quer ver. Quanto mais medo temos dentro de nós, mais a nossa percepção do mundo muda para uma expectativa assustadora e perigosa. Para a pessoa temerosa, esse mundo é um local horrível. Para a pessoa raivosa, esse mundo é o caos das frustrações e aflições. Para a pessoa culpada, é um mundo de tentações e pecados que ela vê em todos os lugares. O que estamos sentindo por dentro colore o nosso mundo. Teu tanquinho aqui vai colorir como você vai reagir no dia a dia. Se deixamos ir a culpa, vemos a inocência. Contudo, uma pessoa guiada pela culpa verá apenas maldade. A regra básica é que focamos no que reprimimos. Tudo aquilo que a gente joga para esse tanque, ou joga debaixo do tapete, como às vezes eu digo, é aquilo que vai saltar para você perceber. Você vai bater o olho e vai só ver aquilo, porque é aquilo que você está reprimido. É a cor dos seus óculos. O estresse é o resultado da depressão acumulada nos sentimentos reprimidos e suprimidos. A pressão busca alívio, então eventos externos apenas ativam o que temos deixado guardado, tanto consciente quanto inconscientemente. A energia de nossos sentimentos bloqueados retorna pelo nosso sistema nervoso autônomo e causa mudanças patológicas que levam ao adoecimento. Um sentimento negativo provoca a perda instantânea de 50% da força dos músculos e reduz a nossa visão, tanto física quanto mental. Nossa, você sabia disso? Que um sentimento negativo reduz a tua força muscular em 50%? Pensa agora, entra num sentimento de medo. Você se sente mais forte ou mais fraco agora? Tua mente está mais clara ou está congelada pelo medo? Viu? Estresse é a nossa reação emocional para um fator, um estímulo precipitado. O estresse é determinado pelo nosso sistema de crenças e pelas pressões emocionais associadas. Não é um estímulo externo. O estresse é determinado pelo que tem aqui no tanque e principalmente pelo seu sistema de crenças e tudo que está ali dentro. Então, o estresse não é causado por um estímulo externo, mas é causado pelo que você acredita em relação às coisas que você
reprimiu e jogou lá dentro. E você vai perceber o teu grau de reatividade, o quanto você reage. Às vezes é papum, você já vai e reage feito um bicho. E a gente entende essa reação de bicho porque uma parte do nosso cérebro lá dentro chama-se sistema reptiliano, que é aquela parte da ação e reação do cérebro. É a parte mais instintiva do teu ser. Mas só que nós temos o neocórtex e nós podemos pensar e agir de maneira diferente. Você não é mais um animal na floresta. Você é um ser humano que vive em sociedade. Então tá na hora da gente fazer esse nível de evolução, tá? Quanto mais rendido estamos, menos propensos ao estresse nós estaremos. O dano causado pelo estresse é meramente o resultado das nossas próprias emoções. A efetividade de deixar ir e a redução das respostas do corpo ao estresse são demonstradas num estudo científico, lá no capítulo 14. Muitos programas de redução de estresse oferecidos hoje em dia perdem o ponto essencial. Eles tentam aliviar o efeito pós-estresse em vez de resolver a causa em si, ou concentram-se em eventos externos. É como tentar reduzir a febre sem corrigir a infecção. Por exemplo, tensão muscular é consequência de ansiedade, medo, raiva e culpa. Um curso com técnicas de relaxamento muscular vai trazer benefícios muito limitados. Seria muito mais efetivo, em vez disso, remover a origem da tensão e o sentimento reprimido e suprimido de raiva, medo, culpa e outros sentimentos negativos. Então não adianta você tomar uma aspirina, tirar a sensação que esse estresse, esses sentimentos causam. O importante é ir para a raiz. Por isso que eu falo, não adianta fazer só técnicas quânticas e terapêuticas. É importante também uma conversa com o cliente para ajudar ele a entender esse mecanismo do deixar ir. Eventos da vida e emoções. A mente racional, ela continua projetando e arranjando desculpas externas. Por exemplo, ele me chateou, isso me assustou, os eventos do mundo são a causa da minha ansiedade. E na verdade você já viu que não é. É o tanque de coisas reprimidas que estão lá, né? Na psiquiatria, existe um mecanismo que a gente chama de deslocamento. Por estarmos com raiva, eventos nos fazem sentir raiva. Se a rendição constante e deixarmos ir o bloco reprimido da raiva, será muito difícil, de fato, até mesmo impossível, alguém te deixar com raiva ou até bravo, porque você não tem mais o que linkar. Então não tem mais aquela base no seu tanque para linkar e te deixar raivoso ou bravo. Um outro exemplo muito interessante aqui. Devido à condição da nossa sociedade, as pessoas até mesmo suprimem e reprimem seus sentimentos positivos. Amor suprimido resulta em coração partido e ataques cardíacos. Amor suprimido reaparece como adoração excessiva de animais e várias formas de idolatria. Amor verdadeiro é livre de medo e caracterizado pelo desapego. Amor verdadeiro é livre de medo, medo de perda, tá? E caracterizado pelo desapego. Quem ama de verdade não aprisiona o outro. Gravem isso. Medo de perder energiza o apego e a possessão. Por exemplo, um homem que é inseguro sobre sua namorada é muito ciumento. Quantos de vocês já viram isso, né? Quando a pressão desse tanque fica muito grande, a gente inventa, cria uma situação para poder dar uma aliviada, sabe? Daquela aliviada na pressão que está aqui dentro. Então,
Se você tem um medo, uma tristeza, você vai criar um evento triste. Se a pessoa estiver com muito medo, ela vai experimentar uma situação apavoradora. Se a pessoa é raivosa, vai se cercar de situações e circunstâncias enfurecedoras. Se a pessoa é orgulhosa, ela vai ser insultada com frequência. E como Jesus perguntou, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não vê a viga que está em seu próprio olho? É isso aí, né? Bom, todo o universo é vibração. Tudo é vibração. Existe a foto Kirlian, uma foto que mostra a frequência vibratória dos campos de energia, tá? E você pode ver com a foto Kirlian a cor da aura, o quanto que ela expande, as formas que a aura está. Então, a ciência já está captando esses campos de energia. E também você pode perceber a diferença dos seus estados emocionais pela cor da aura, pelo jeito que ela se mostra e também por teste muscular da cinesiologia, sabe aquele do dedo ou do braço? Você pode também ver as diferenças emocionais através disso. E o Dr. Hawkins fez toda aquela tabela baseada nesse teste muscular. A mente não tem dimensão ou tamanho e não é limitada por espaço nenhum. Então, a mente, ela está ligada a todo esse campo vibracional. Isso significa que estamos rotineiramente e sem querer afetado pelos outros e pelos nossos estados emocionais e pensamento. Então, os seus estados emocionais, eles emitem energia. O estado emocional do outro emite energia. E uma energia acaba interferindo na outra. Mas o outro só interfere se o seu tanque estiver cheio aqui. E se esse tanque cheio, ele emite muita vibração e muita energia. A emoção emite um campo de energia vibracional. Os eventos da vida são influenciados pelas nossas emoções suprimidas e reprimidas no nível da matéria. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Não adianta aquela lei da atração, vou pensar e vou atrair, se esse tanque de sentimento negativo está cheio. Então, primeiramente, você vai atrair o quê? A energia que está nesse campo, nesse tanque, e não aquilo que você está pensando ou desejando. Então, para que a tal da lei da atração funcione, primeiro tem que esvaziar esse tanque para depois começar a usar o teu desejo, a vontade de ter as coisas, porque primeiro vai manifestar o que está aqui, reprimido. Agora você fala, entende? Ai, mas eu peço tanto para essa coisa acontecer. Só que você reprime tudo isso. Por isso que não acontece. Agora você já descobriu, tá? Assim, a raiva atrai pensamentos raivosos. A regra básica do universo físico é que semelhante atrai semelhante. Amor promove amor. Então, a pessoa que deixou ir um monte de negatividade interna está cercada de pensamentos amorosos, eventos amorosos, pessoas amorosas, animais amorosos, situações legais da vida. Esse fenômeno explica muito citações das escrituras e provérbios comum que têm intrigado o intelecto, como o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Aquele que quer, tem. Regra geral. Portanto, as pessoas que carregam a consciência da apatia trazem circunstâncias de pobreza para a sua vida. Aquelas com uma consciência de alegria, prosperidade, atraem abundância para a vida.
visto que todas as coisas estão conectadas no campo. Esse campo vibracional, gente, é fantástico. Comecem a usar. Então, vocês estão percebendo que uma coisa está interligada à outra. Só que agora a gente está indo no pontinho. Vamos ver tudo aquilo que você está reprimindo no seu tanque emocional do seu inconsciente. Ao trabalhar isso, você vai limpar isso, vai sublimar, vai deixar ir, vai se desapegar disso, para que você entre numa outra frequência para captar aquilo que você quer do campo. Até os animais conseguem perceber. Você não tem um gatinho, um cachorrinho? Eles percebem o seu medo, sua raiva, o seu estado emocional. Existem experimentos que demonstram até que crescimentos de bactérias são afetados por emoções humanas. Então você pode aumentar essas bactérias e vírus no seu corpo ou diminuir, dependendo do seu estado emocional. Viu como que a saúde está tão relacionada a tudo isso?